Boa tarde, pessoal. Vamos para nosso resumo da lição, lição número 8. Quem me ajuda com o título da lição e verso? Vida moldada em Cristo e discurso inspirado pelo Espírito. Verso para memorizar. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Efésios 4, de 22 a 24. Trilha. Nessa semana, a gente pega a segunda parte do capítulo 4. Esse é o nosso foco de estudo para essa semana. E aqui aparecem algumas coisas interessantes para a gente refletir antes de entrarmos no tema propriamente dito da lição. Vale um olhar com uma certa atenção a uma transição que acontece nesse texto, há uma modificação que ocorre nesse texto, e essa modificação é importante na nossa observação. No texto anterior, o foco que a gente tinha no texto era a unidade da igreja, e, consequentemente, Paulo levanta características que devem estar desenvolvidas nos membros da igreja cristã para que a paz seja o resultado esperado e a unidade o resultado central aí do desenho de uma igreja cristã. Consequentemente, as pessoas veriam a partir dessa unidade e dessa paz aquilo que é a representação de Cristo na igreja. A unidade demonstra que por trás de todos os fenômenos da igreja existe o comando de Cristo, o cabeça da igreja. Esse é um aspecto. O segundo aspecto interessante do capítulo 4, que é essa transição que ocorre, é o aspecto da transformação que acontece no crente por ocasião da salvação e do que o cristão é liberto, no sentido do tipo de vida que tinha antes para o tipo de vida que passa a ter a partir do encontro com Cristo e a partir da atuação do Espírito na transformação do cristão. Portanto, a lista do capítulo 4, na segunda parte, é uma série de comportamentos de um nível mais pragmático de comportamentos, diferente da lista inicial, que é uma lista mais conceitual, embora tenham coisas práticas manifestas ali, mas é uma lista de elementos mais conceituais e mais filosóficos, inclusive, deste comportamento. A humildade, paciência, mansidão, embora tenham um característico prático na vida do cristão, eles têm um aspecto conceitual bastante significativo por trás de cada uma dessas palavras que Paulo escolheu. Já na lição dessa semana, a gente vai olhar questões mais práticas e diretas no chão da fábrica da vida do cristão. Daí a forma como o autor escolhe intitular a lição dessa semana, Vida Moldada em Cristo, e o discurso inspirado no Espírito. Ou seja, ele olha de fato para aquilo que é a atuação direta na transformação produzida na vida do cristão, no sentido pragmático dessa vida. Vamos olhar o texto. Lição a gente estuda durante a semana, vamos olhar para o texto e dar uma passada por ele e alguns destaques importantes que aparecem aí nesse texto. Então, começando ali a partir do verso 17, que é o nosso objeto de estudo, até o verso 32, finalizando o capítulo 4, vamos começar por aí. Se alguém puder me ajudar, vamos com a primeira parte dessa leitura do capítulo 4, dos versos aí 17 até o 24, que é esse primeiro bloquinho, que em algumas Bíblias trazem acima dele um título curioso, que é a santidade cristã oposta à dissolução. Há outros títulos? Esse é um título interessante para começar a introdução desse bloco. Se alguém puder me ajudar com a leitura, versos 17 a 24. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus.
Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Ok. Vamos para algumas coisas específicas desse trecho que chamam a atenção logo de partida. A primeira dessas coisas que chama a atenção, se a gente olha a introdução desse bloco, portanto, digo e no Senhor testifico, Paulo dá sempre a referência, e essa referência ela é repetitiva em todos os textos de Efésios. Ora ele fala que é prisioneiro de Cristo, ora que ele fala que é em nome de Deus, ora ele fala que é Deus quem testifica, ele sempre dá a autoridade que embasa o seu texto. E ele começa assim, essa segunda parte do texto de Efésios 4. Ao começar assim, ele referencia por que ele começa assim. Então, digo e no Senhor testifico, do quê? Que não mais andeis como também andam os gentios. Então, qual é o testemunho que Paulo dá? Vocês foram chamados, vocês foram vocacionados, é o que vimos na primeira parte do capítulo 4. E uma vez vocacionados e retirados do contexto em que estavam, eu sou obrigado a testificar em nome de Cristo que vocês não podem andar mais do jeito que andavam os gentios. E aí ele descreve uma lista de pontos negativos em sequência. Essa lista é igualmente interessante, principalmente se a gente tivesse a chance de lê-la no sentido original do texto e entender um pouco da cultura por trás das palavras que Paulo escolhe aqui. Do mesmo jeito que a gente viu que existia uma cultura nas palavras escolhidas para aquela listinha de 5 elementos na introdução do capítulo 4 e depois produzindo os resultados na igreja esperados pelo cristianismo, aqui ele também cuidadosamente escolhe palavras que na cultura grega têm aspectos muito importantes sendo levantados. Uma dessas questões é o conjunto de palavras que ele escolhe para descrever a ignomínia, a depravação, a forma de degeneração apresentada na vida dos que, antes de serem cristãos, agiam como os gentios. E aqui ele não está usando a expressão gentios no sentido de comparar judeus e gentios, mas gentios num sentido bem mais amplo do que esse, que é aqueles que viviam na concupiscência da carne versus os que se converteram ao cristianismo, independentemente da nacionalidade. Ou seja, a comparação aqui é: os gentios são aqueles que não se converteram ao cristianismo. E o sentido aí se torna bem mais amplo do que só a discussão do judaísmo nesse tipo de abordagem que Paulo está fazendo aqui. As palavras que ele escolhe para depravação, tem uma listinha de várias delas aí, perdidas pelo texto, todas elas convergem para uma mesma direção. As palavras que ele escolheu são palavras que na cultura grega eram usadas para descrever o mais vil dos homens, entregue completamente a qualquer tipo de passionalidade ou qualquer tipo de prática no limite extremo de prazer. E é esse conjunto de palavras que Paulo traz aqui. Ou seja, alguém dominado como um vício sem controle por todas as paixões possíveis e imagináveis do ser humano, em todas as direções passionais que se puder imaginar. É disso que Paulo está falando aqui quando evidencia a depravação presente no humano, presente no ser humano, depravações essas das quais foram libertos os cristãos. E por isso a ênfase inicial: no Senhor testifico que não andeis como também andam os gentios. Ou seja, é como se eu pensasse alguém que vivia na lama, foi retirado e limpo, e imediatamente após de limpo, voltasse para a lama. Igual acontece com os porquinhos que o pessoal tenta dar banho e esquece a porta aberta. E rapidinho eles voltam para a sua estrutura natural, que é viver na lama. É disso que Paulo está falando aqui quando usa esses termos bastante baixos e degradantes na descrição negativa que ele faz nessa primeira parte do texto. Além disso, o que ele diz? Onde está o problema? Verso 18 diz: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, e aí ele usa uma outra expressão igualmente pesada, que é
pela dureza do seu coração. É interessante porque Cristo também usou essa mesma referência, dureza do coração, quando respondeu a uma pergunta tosca de alguns fariseus a respeito da questão de com quem viveria alguém e quando no céu, depois de algum contexto de dissensão na terra que produzisse o fim de um modelo matrimonial. Mas a pergunta não tinha nada a ver com isso, a pergunta era capciosa e Cristo aborda essa questão do divórcio, assim como Paulo também aborda nos textos de Coríntios, e essa expressão dureza aparece nessa referência, a dureza do coração. Aqui Paulo usa para a expressão dureza um termo também igualmente interessante, que é uma palavra atribuída a uma das rochas mais duras presentes no contexto da cultura grega, mais dura do que o mármore, mais dura que o mármore bruto, e dentro desse contexto ele usa isto como expressão do coração, ou seja, algo impenetrável. A expressão para a dureza do coração é algo que não poderia ser quebrado. E apesar de não poder ser quebrado, o que acontece? Deus quebrou e os migrou de uma condição endurecidos para uma condição moldáveis, para uma condição modificáveis, maleáveis a um novo processo. E isso é muito interessante na forma como ele constrói algo que vai persistir durante todo esse restante do capítulo. Ele vai sempre apresentando algo negativo e uma ênfase positiva na sequência, ou o inverso, uma ênfase positiva com uma abordagem paradoxal negativa na sequência. E nesse jogo de contrastes, ele mostra o que devemos abandonar e o que devemos ser. Então, quando ele lista o que devemos abandonar, nessa série que ele escolhe para esse primeiro bloco, ele traz algumas palavras importantes: vaidade, os próprios pensamentos, a questão da ignorância, a questão do processo de permeabilidade humana à influência, tudo isso é trazido aqui. E aí ele acrescenta na lista mais alguns elementos insensíveis, atrelado à questão da dureza do coração, ele acrescenta a questão da dissolução, entregues aos conflitos, contendas e dissolução, e a avidez para cometerem toda sorte de impureza, que é o nível mais baixo que o ser humano poderia chegar nessa sequência degradante que Paulo descreve, aqueles que outrora eram assim, e ele se preocupa para que não voltem a ser assim. E aí ele começa uma ênfase positiva, mas não foi assim que aprendestes. E aí ele descreve a sequência positiva, ou seja, fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. E aqui aparece o contraste interessante da vida do cristão. Ou seja, o que de fato o cristianismo produz na vida daquele que é convertido? A primeira coisa, uma libertação bastante clara e evidente das coisas degeneradas do pecado. Em segundo lugar, um novo tipo de vida, que é uma vida segundo a verdade de Cristo. E aí ele vai para uma metáfora, igualmente interessante no texto. Ele usa a metáfora de vestir-se e desvestir-se, ou seja, a metáfora de usar e deixar de usar uma roupa. Isso, considerando o contexto da maior parte dos cristãos da época de Paulo, também é significativo. A gente deve lembrar que a igreja cristã do primeiro século é uma igreja cristã composta, na maior parte dela, por pessoas muito pobres, em cultura de subsistência. É só lembrar de Jesus na multiplicação dos pães e das pessoas que seguiam Jesus naquela época. Eram pessoas realmente muito pobres. Há exceções, como Nicodemos, José de Arimateia e outros, mas são exceções. A esmagadora maioria dos que serviam a Jesus era pobre. Tanto que, quando a gente olha o livro de Atos dos Apóstolos, os diáconos da igreja, mais os apóstolos, se reuniam para coletas e nessas coletas traziam tudo junto para distribuir a todos de forma comum, que todos tivessem condição de subsistência. Abre 500 mil aspas no que eu vou dizer agora. Se houve um lugar onde a gente pudesse dizer que a ideia utópica de um modelo de comuna funcionasse, este foi o tempo do cristianismo. Só esqueceram de contar isso para Karl Marx e os adeptos do modelo teórico utópico que ele apresenta. Afinal de contas, existe uma diferença crucial aqui.
só era possível ter tudo em comum porque tinham o coração fixo no amor de Cristo. Tirado isso, estão presos à dissolução, presos à ignorância, presos à depravação e a todos os elementos degenerativos do pecado, por isso nunca dá certo uma proposta dessa natureza. Mas isso, fecha aspas, é uma conversa para outro desenho. O fato é que há algo importante acontecendo aqui. Quando ele descreve essa metáfora, despir-se do velho homem, despojar-se de e vestir-se de um novo homem, essa é uma referência interessante para a cultura de vestuário da época. A gente vai ver isso também no estudo da lição dessa semana. Pessoas muito pobres como eles eram, limitavam-se enquanto roupas a ter a túnica, que seria a roupa de baixo, e a túnica não, um vestidão como roupa de baixo, e uma capa, uma túnica por cima, para dar a vestimenta de alguma pessoa. E normalmente era só isso que tinham. É tão interessante isso, porque quando a gente vê Jesus com os discípulos, em uma circunstância da cura de um leproso, você vê a pergunta se alguém tem alguma capa para emprestar, ou você vê a situação de Jesus despedindo-se dos discípulos para o primeiro estágio de missão deles e pontuando essa questão de quem tiver duas capas partilhe, e essas coisas todas estão presentes na cultura. Ou seja, eles literalmente não tinham o que compartilhar. Literalmente vestiam a roupa do corpo. E aqui o que Paulo está dizendo? Chegou a hora de tirar essa roupa e pôr uma roupa nova. Isso para alguém que tem só a roupa do corpo, no sentido de não ter nada, é algo muitíssimo interessante. Eles estão se despojando de uma roupa velha e ganhando uma roupa nova na graça de Cristo. Essa é a ênfase da metáfora que ele usa aqui, considerando o contexto da igreja local. E isso também é igualmente importante quando a gente compara os elementos, ou seja, o que são os elementos que compõem a roupa velha, o velho homem. Ele traduz aqui como segundo as concupiscências do engano. E aí traz uma expressão que é comum no texto de Paulo, aparece de forma muito importante no livro de Romanos, na expressão de não vos conformeis com este século, transformai-vos para a renovação da vossa mente. Nesse texto, ele traz algo semelhante ao que está aqui. Renoveis no espírito vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. E aqui estão os paradigmas desse novo homem. Justiça, retidão, verdade. 3 palavras importantíssimas dentro do contexto do cristianismo. No segundo bloco, que vem na sequência, versos 25 em diante, vamos dele até o 32, para onde Paulo aponta essa arguição inicial, ou seja, uma vez que não é para andar segundo as concupiscências da carne, segundo o velho homem, para onde agora ele aponta as questões práticas deste modelo teórico. Então, ele descreveu as motivações. Então, as motivações são voltadas para a avareza, para o desejo incontido de prazer, para um processo de engano, etc. Ele descreveu as condições, agora vai descrever os resultados destas condições em nível prático, é a segunda parte do texto. Vamos lá, versos 25 a 32, quem pode ler para nós? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com que as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos,
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Aqui aparece aquilo que eu pontuei antes, e de forma bem mais evidente, que é esse contraste entre o negativo e o positivo, ou seja, o que eu tenho que abandonar e o que eu tenho que ser. Uma coisa e uma sugestão para a semana, separar as duas listas. Construa a lista negativa e a lista positiva e leia as duas em sequência, articulando verbos e conectivos, como se fossem dois textos isolados e não textos em contraste que vão no encadeamento que Paulo fez. É muito legal de fazer isso, porque aí você tem o roteirinho do que é para ser e o roteirinho do que não é para fazer, de forma bem prática e direta na abordagem que Paulo faz aqui. Como eu falei, os termos são bem práticos e bem simples. Aliás, a lição dessa semana é uma lição bastante simples, porque não há muito o que dizer além do que Paulo escreveu. A parte bonita da lição é exatamente essa simplicidade, porque o que é simples de dizer nem sempre é simples de fazer, mas deveria ser. E aqui está a parte complexa. A parte complexa não é compreender a lição. A parte complexa é pôr em marcha o que a lição apresenta, o que o texto de Paulo apresenta. Vamos aos itens. Então, o primeiro item, fica fora a mentira. Segundo item, irai-vos, mas não pequeis. Quando a gente olha o fica de fora a mentira, a verdade seja o modelo, a expressão inicial é óbvia. A não inicial é que não é. Ou seja, quando Paulo fala a verdade deve ser aquilo que molda a fala com o próximo, é necessário que a gente se lembre que nem toda a verdade está para ser dita. Mas se eu tiver que dizer algo, que seja a verdade. Portanto, isso aqui não é uma autorização, uma carta branca para indelicadeza, para inconveniência. Ou seja, nem toda a verdade está para ser dita. Há verdades que são importantes, mas mais importantes ainda de que não sejam faladas, sejam apenas entendidas. E isso é uma coisa importante aqui. Por quê? Esse paradoxo que Paulo faz entre os extremos também é uma forma grega de apresentação das virtudes. Por exemplo, irai-vos, mas não pequeis. Entre a ira e a não ira, existe um meio termo, que é o termo de equilíbrio do cristão. Óbvio que Paulo não defende o equilíbrio entre o bem e o mal, porque não há equilíbrio possível entre o bem e o mal, mas dentro daquilo que é bom, há necessidade de que se tenha equilíbrio. E por isso esse uso de termos opostos se torna algo comum dentro do modelo grego. Paulo usa isso em outras referências, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, naquilo que é bom, existe um ponto de equilíbrio aceitável que molda a vida do cristão. E esse equilíbrio só é possível baseado nos princípios que estavam no texto anterior, capítulo 4, versos 1 a 16. Ou seja, quando ele diz, é possível a ira, mas não é aceitável o pecado, o que ele está dizendo? Sim, eu não posso perder a capacidade de compreender o mal e me indignar contra o mal. Mas uma coisa é a a indignação contra o mal, a outra é a indignação contra o malfeitor. Onde está o limite da ira e do pecado? A ira pode ser depositada sobre o ato, mas não deve ser depositada sobre quem cometeu o ato, porque a resolução do problema sobre quem cometeu o ato é uma resolução que pertence a Deus e não ao homem. Por isso, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, não percam a sensibilidade do mal, de perceber o mal e de se enojar com o mal, mas entendam que há um limite entre a ira contra o mal e a ira contra o malvado. Da mesma forma, a questão da verdade. É importante que a verdade molde a vida do cristão, mas há verdades que não precisam e nem devem ser ditas fora de tempo, fora de lugar ou em determinadas circunstâncias para com as pessoas. Mas se tiver que ser algo dito, que seja sempre verdade. A mesma coisa acontece com os próximos termos, ou seja, não deem lugar ao diabo. E o não dar ao lugar ao diabo está
intimamente ligado com deixar fluir a ira. Quanto mais irado se fica, mais oportunidades eu dou para o diabo moldar a vida e migrar as ações para ações de vingança, maldade, etc. Na sequência, ele pontua outros dois elementos: aquele que roubava não roube mais, mas trabalhe. Ou seja, em lugar da vida fácil, do ganho fácil, da desonestidade, arregaça as mangas e vai trabalhar. Duas coisas acontecem como resultado disso. Uma delas lá atrás, no Velho Testamento, doce é o sono, agradável é o sono do trabalhador, é uma referência. A outra referência é o trabalho é digno, assim como é digno o obreiro de seu salário. Ou seja, no paradigma de Deus, aquele que trabalha, come. Aquele que não pode trabalhar, come porque quem pode o ajuda. Aquele que não quer trabalhar, passa fome. Então, são contextos de equilibração das expressões que estão aqui. Na sequência ainda, o que a gente tem? Fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha como acudir ao necessitado, ou seja, alguém talvez não possa trabalhar e aquele que trabalha poderá subsistir e ainda ajudar outros. Sequência, mais dois elementos interessantes. Nunca saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E aí vem o positivo. Sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Ou seja, fale aquilo que é necessário e fale sempre com o viés da edificação. Não tem nada para falar, fica quieto. Não tem nada para dizer, o silêncio é a melhor informação. O que ele diz ainda? Adeque essas coisas à necessidade. Ou seja, a escolha das palavras, a escolha do que dizer e a forma de dizer tem que estar moldada a partir de uma referência de, ok, a palavra boa dita ao seu tempo, maçãs de ouro em salvas de prata, já dizia o provérbio. Então, dentro desse contexto, ele segue a vida dizendo que todas essas coisas podem alegrar ou entristecer alguém. E esse alguém, o Espírito Santo. E nisso a gente tem uma referência importante também de textos do Novo Testamento, das cartas, que apresentam o pecado contra o Espírito Santo. Lembrando que o pecado contra o Espírito Santo não é um ato, mas é uma condição de existência. Quando eu me desligo de Cristo, que foi o que iniciou esse bloco, quando eu me retiro, me afasto de Deus e torno meu coração endurecido e insensível, o resultado é que eu já não ouço mais o Espírito e não aceito mais a sua direção e o excluo completamente da vida. Portanto, o pecado contra o Espírito Santo é uma condição. E esse entristecer o Espírito tem a ver com isso. Aquele que labuta dia e noite pela nossa manutenção na fé, nos distribuindo dons, nos dando poder para continuar a missão, ele se entristece toda vez que a gente se afasta disso, se desliga disso. Principalmente se entristece se esse desligar vai se intensificando a ponto de ele olhar e perceber: não haverá mais salvação. Perdi um filho. Com um detalhe importante, lembre-se que o Espírito age neste contexto em que estamos, considerada a troca de posicionamentos de atuação de Cristo e do Espírito Santo, não que isso crie uma dispensação nova do Espírito, mas no sentido de momentos diferentes do processo. Cristo no céu, atuando no desenho da intercessão e continuidade do sacrifício, e o Espírito Santo atuando como guia e orientação de todos nós, não nos deixa órfãos. Ou seja, apesar de Cristo ter ascendido aos céus, continuamos sem ser órfãos, porque o Espírito Santo estava lá presente na criação quando fomos feitos. O que significa que ele também se entristece quando um dos filhos se perde. Isso faz parte dessa descrição mais emocional que Paulo traz aqui no verso 30, não entristeçais o Espírito, no qual fostes selados para o dia da redenção. E aqui uma coisa interessante, todos aqueles que aceitaram a Cristo como seu salvador pessoal, nesse momento adentram o livro da vida e, portanto, estão separados para o dia da redenção. Mas esse livro não é definitivo, o que significa que alguém pode ter entrado no livro e sair dele. E por isso a tristeza.
usando uma metáfora, um modelo de metáfora com uma literalização do desenho, imagina o Espírito Santo ou os anjos terem que pegar a borracha e apagar o nome de alguém do livro para poder escrever outro. É esse o sentido nostálgico e distinto dessa escolha de palavras, não entristeçais o Espírito. Na sequência, longe de vós toda amargura, toda cólera e toda ira. E aqui aparece uma contradição. Como eu posso me irar e não pecar, e ao mesmo tempo tenho que me afastar da amargura, da cólera, ira e gritaria e blasfêmias? Aqui o contexto da palavra ira, assim como o contexto da palavra cólera, é a perda do controle. Então, sim, eu devo me irar contra o pecado, mas não contra os pecadores. A cólera e a ira manifesta no verso 31 é contra pessoas. Inclusive, a palavra blasfêmias que aparece aqui é uma palavra interessante, porque blasfêmia é algo que a gente sempre atrela a um comportamento contra Deus, a um comportamento que, de alguma forma, atinja o nome de Deus e denigra o nome de Deus. No caso específico aqui, blasfêmia está sendo atribuída a algo que a gente faz contra as pessoas, que tem o mesmo nível da blasfêmia contra Deus. Porque é interessante a escolha dessa palavra aplicada a gente e não aplicada a um comportamento humano contra a divindade. De alguma maneira, Paulo está trazendo para esse contexto a ideia de que quando a gente faz alguma coisa para um dos filhos de Deus, é como se tivesse feito para ele. Já ouviram essa expressão no discurso de Cristo alguma vez? Quando fizerem a um destes meus pequeninos, a mim o fizeram. Essa expressão de que a atuação que temos com os semelhantes e essa ação representa o que faríamos com Cristo, é o que Paulo está resgatando aqui nesse texto, quando aplica palavras como blasfêmia a um comportamento entre seres humanos. Ou seja, o comportamento de blasfêmia que aparece aqui, ele equivale na estrutura humana ao você trazer coisas a respeito de alguém que não sejam verdade, ou assumir coisas que são de alguém como se fossem suas. Essa é uma expressão interessante e curiosa na aplicação que Paulo faz aqui. Amargura, cólera, ira e gritaria são os distúrbios produzidos pelo desequilíbrio por alguma motivação que aconteça no cristão. E o interessante, algumas dessas motivações poderiam ser até boas, daí a expressão irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, pode ser que o início desse movimento seja um início bom. Eu tenha, de fato, ficado irado com alguma coisa ruim que foi feita, mas me deixei demorar nisso em lugar de orar para a mudança de estado. E aí o diabo, encontrando ocasião nisso, leva ao desequilíbrio, que é a cólera, a gritaria, a murmuração, a amargura, né? E todos os elementos degenerativos desse comportamento. Por fim, ele termina dizendo antes, sedes uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Ou seja, vai para a parte positiva e mostra algumas características interessantes aqui, todas elas ligadas ao texto de Gálatas. Então, se a gente vai ao último capítulo de Gálatas e vê lá o fruto do Espírito, eles estão presentes nessa última expressão, nesse último verso de Efésios 4. É só voltar lá algumas páginas na Bíblia, no capítulo 5, verso 22 de Gálatas, e a gente tem a referência. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade ou paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Paulo é repetitivo no texto, com ênfases diferentes. Se a gente entendeu a lista, o resumo está lá em Gálatas. A gente pode usar o texto de Gálatas, que é um texto mais pontual, ou pode usar o texto de Efésios, que é um texto mais ampliado, com todos os mesmos elementos. Ou seja, quando nos desvestimos do velho homem, equivale ao que Paulo escreve aos Gálatas, na expressão de que nós temos como ponto de ancoragem o ter crucificado a carne com as paixões e concupiscências. Quando ele
põe a lista positiva, é a listinha que está lá em Gálatas 5:22 e o início do 23. Lembrando que contra a ira está o domínio próprio, contra o desequilíbrio da cólera, da amargura e da gritaria e blasfêmia está o domínio próprio. Contra as paixões e concupiscências está o domínio próprio. A favor dos elementos positivos está a bondade, a mansidão, etc., que é a lista inicial de Efésios 4. É como se o capítulo 4 fosse a extensão, a ampliação do capítulo 5, versos 22 e 23 do livro de Gálatas. É muito interessante esse cruzamento das expressões que Paulo usa. E por fim ele termina dizendo a razão para tudo isso. Qual é a razão para tudo isso? A razão é Deus, em Cristo, perdoou vocês. Ora, se Deus perdoou todos nós, qual deve ser a nossa atitude para com todos os demais? Como eu falei, o texto é bastante simples. Podemos fazer até algumas ampliações e algumas reflexões, mas no fim do dia o texto é simples. O difícil não é o texto, o difícil é a prática. Então, a grande questão para a lição dessa semana é um mergulho na pessoa do Espírito Santo para que esses elementos se tornem a nossa prática, se tornem a nossa transformação e que o mundo perceba essa transformação de alguma maneira para que representemos de fato aquele que nos salvou, aquele que nos perdoou. No mais, um bom estudo para vocês durante a semana. E nos encontramos no próximo sábado para revisar aquilo que estudamos, ampliar algumas questões e fechar esse estudo do capítulo 4 de Efésios. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque apesar das circunstâncias, das dificuldades e de todos os problemas enfrentados nesse mundo, temos a certeza da guia, proteção, acompanhamento e sabedoria provindas do Espírito Santo atuando em nossa vida. Pedimos que esse mesmo Espírito nos dê a graça e o poder para que possamos vencer a cada dia os elementos que de alguma forma nos atacam e nos alteram no efeito, na ação do pecado sobre todos nós, e que a cada dia nos tornemos mais semelhantes a Cristo, a ponto de que o mundo perceba que Cristo vive em nós. Perdoa os nossos pecados, protege-nos com teus paternais cuidados, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.